Fala, rapaziada da Cedro, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos de volta com os nossos vídeos no YouTube aqui. Ficamos um tempinho sem postar, ficamos um tempinho quietinho, mas estamos de volta aí para mais uma palavra para entrar aí dentro da sua casa. Show de bola? Então a palavra de Deus que vai nos nortear hoje está lá em Isaías 39, do versículo 5 até o versículo 8, que vai dizer assim: Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Para a gente entender um pouco sobre essa passagem, vamos contextualizar um pouco o que o capítulo de Isaías 39 fala sobre a gente. Nesse capítulo vai contar uma história marcante da vida do rei Ezequias de Judá, que mensageiros da Babilônia eles vão até Jerusalém para visitar o rei, que ele estava doente, ele estava passando por um processo de recuperação da doença, e esses mensageiros vão lá visitá-lo. E aí Ezequias, para mostrar um pouco do poder de Israel, para mostrar um pouco da soberania de Israel, ele mostra todas as riquezas e todas as armas que existiam dentro do palácio de Jerusalém, para tentar passar que Israel era superior à Babilônia. E obviamente, por conta da arrogância de Ezequias, o Senhor não se agrada com isso e manda uma mensagem por meio do seu profeta Isaías, falando que não se agradou dessa atitude de Ezequias. Só que Ezequias, a reação dele, como a gente viu aqui, foi não se importar. Ezequias estava falando, o Senhor falou para Ezequias que Israel e os filhos do próprio Ezequias iriam passar por um tempo de ruínas, um tempo de escravidão, um tempo realmente de caos por conta dessas atitudes de Ezequias. E Ezequias simplesmente não ligou, Ezequias simplesmente não se interessou e não demonstrou preocupação e cuidado com o legado de ruínas que ele estava passando para o povo de Israel. Então ele estava deixando o povo realmente na mão como o seu rei, como o seu líder, e ele simplesmente não se importava, porque na cabeça dele, o tempo em que ele estava vivo, o reino não iria ter nenhuma guerra, o reino iria passar por prosperidade. Só que ele não estava vendo que nos dias do futuro, os seus filhos e toda a nação de Israel iria passar por um tempo de tribulação por conta dessa atitude. Então, o que a gente pode aprender dessa história de Ezequias? É que as nossas atitudes, elas ecoam além do nosso tempo. Elas vão ecoar por gerações e gerações e até por toda a eternidade. É importante a gente ter em mente isso. Lá em Deuteronômio 5, no versículo 9 até o 10, vai dizer: Não adore essas coisas, nem preste cultos a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então, cara, atualmente a gente vê diversos homens e diversas mulheres que simplesmente não se importam com o futuro, que têm uma vida simplesmente pautada no hoje e não se importam com os dias que virão. Só que a palavra de Deus vai nos aconselhar a justamente fazer o contrário, porque as nossas atitudes hoje não somente vão influenciar na nossa eternidade, mas também vão influenciar na vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Eu sei que é engraçado um pouco, eu de 17 anos estar falando sobre filhos e filhos dos nossos filhos, mas essa é uma coisa que principalmente nós jovens temos que ter em mente, que as nossas atitudes hoje em dia, elas influenciarão como nós passaremos a nossa vida aqui na Terra. E não somente a nossa vida aqui na Terra, a nossa vida na eternidade e a vida daqueles que virão depois da gente. É sempre bom a gente ter em mente que os nossos atos, eles não vão ser somente para nós, mas para todos aqueles que virão depois da gente. Então a reflexão e a pergunta que eu quero fazer a gente nessa palavra de hoje é justamente que tipo de legado, que tipo de realmente mensagem estamos passando para os dias futuros, para os nossos filhos e as pessoas que virão após a gente. E, melhor ainda, que tipo de legado nós estamos deixando para nós mesmos? Que tipo de frutos nós estamos plantando agora para colher lá na frente, na nossa vida eterna, sabe? Jesus, durante o Getsemane, lá a Bíblia vai dizer isso lá em Mateus 26, que Jesus ele estava ali passando por um momento complicado no Getsemane, pensando em como seria enfrentar a ausência de Deus na cruz, enfrentar todo o peso de pecados da humanidade. E naquele momento ele vira e fala: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice,
Contudo, que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus estava dizendo que não importava o quão difícil seria a tribulação, ele estava destinado. Ele falava, Senhor, que seja feita a sua vontade. Independente de quão doloroso seja, que seja feita a minha vontade. E hoje nós vivemos o tempo da graça, nós vivemos um tempo de amor, um tempo de perdão, um tempo de alegria, justamente porque nós estamos colhendo aquilo que Cristo plantou por nós. Nós estamos vivendo o legado que Cristo na cruz deixou para nós. Então hoje nós só podemos desfrutar dessa vida maravilhosa em Deus por conta do preço que Jesus pagou por nós. E nós nunca podemos esquecer isso. E não somente não esquecer, mas fazer com que a nossa vida seja um reflexo disso. Fazer com que a nossa vida seja um espelho e realmente mostre, a gente tome realmente Cristo como exemplo e a gente comece a andar conforme o exemplo que Ele nos deu, de semear o que precisa ser semeado, para que os nossos filhos colham aquilo realmente que provém do Senhor e para que na vida eterna a gente consiga desfrutar da eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus. Então, é isso. Essa é a palavra que eu reservei pra gente hoje. Espero que realmente, como a palavra me tocou antes de eu vir aqui, possa tocar em você, mesmo aí você estando longe de mim, distante de mim. Espero que essa palavra entre dentro da sua casa e toque seu coração, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Que Deus abençoe e até a próxima.